E aí, curiosos de plantão, já parou para pensar nas coisas malucas que acontecem no mundo, no universo ou até dentro do nosso próprio corpo? Hoje você vai conhecer 25 curiosidades tão insanas que, se não acreditar, vai até duvidar que são reais. Vem comigo, porque a cada fato, mais você vai ficar de boca aberta. No 1. Como os peixes chegam aos lagos isolados nas montanhas? Você sabia que existem peixes em lagos que não têm conexão com o mar? A resposta é mais inusitada do que você imagina. Alguns deles chegam a voar, mas não do jeito que você pensa. Eles vêm com a ajuda de aves, como os patos, que transportam ovos nos seus excrementos. E o mais impressionante é que isso não é uma história inventada. 2. E quanto à sobrevivência humana em um jejum extremo? Um homem viveu 382 dias sem comer nada. O nome dele é Angus Barbieri e ele perdeu 125 quilos com o corpo vivendo basicamente da gordura. Ele ficou sem comer e adivinha, ainda ficou saudável. Porém, isso foi monitorado de perto pelos médicos e definitivamente não é algo que se deve tentar em casa. 3. O cheiro da chuva. Sabe o que é? Aquele aroma delicioso antes de chover tem um nome: petrixor. É causado por bactérias do solo e substâncias químicas que as plantas liberam. A natureza nos avisa, com um cheiro único, que a tempestade está chegando. 4. O silêncio absoluto. Você já experimentou? Imagine um lugar onde o silêncio é tão intenso que você consegue ouvir seu próprio coração batendo e o sangue correndo pelas veias? Esse é o silêncio mais profundo do planeta, na Câmara Anecólica de Minneapolis. Acredite, esse tipo de silêncio pode ser desconfortável. 5. É possível morrer de tanto rir? Embora pareça uma piada, sim, é possível. Ataques de riso podem causar arritmias cardíacas. Em 1975, um homem chamado Alex Mitchell, após mais de 20 minutos rindo, sofreu uma parada cardíaca fatal. O riso é incrível, mas nunca leve o seu coração tão a sério. 6. O que aconteceria se a Terra parasse de girar? Se isso acontecesse, o caos seria instantâneo. A Terra gira a 1.700 km por hora na linha do Equador. Então, de repente, tudo o que não estivesse preso seria lançado para fora. E se isso não fosse o suficiente, o clima mudaria radicalmente, com calor de um lado e frio extremo do outro. 7. A maior falha de engenharia da história? A ponte de Hong Kong, Zhuhai, Macau, a maior ponte marítima do mundo, foi construída para facilitar o transporte entre essas regiões. Mas, na prática, ela quase nunca é usada. Isso porque, devido a questões de legislação, a maioria dos carros não pode trafegar nela. Uma grande ponte quase fantasma. 8. O mistério das listras da zebra. Por muito tempo se pensou que as zebras tinham listras para se camuflar. Mas a verdade é ainda mais interessante. As listras servem para repelir insetos. Elas dificultam a captura por moscas, que são responsáveis pela transmissão de doenças. 9. O maior objeto perdido no espaço? O satélite de comunicação Intelsat 29E, que custava mais de 400 milhões de dólares, explodiu no espaço, se tornando lixo espacial. E esse não é o único exemplo de objetos preciosos perdidos na vastidão do cosmos. 10. Por que os lobos foram domesticados, mas os leões não? A resposta está nas diferenças sociais e na utilidade. Os lobos vivem em grupos familiares e caçam juntos, tornando a domesticação mais fácil, enquanto os leões têm uma estrutura social complexa e são perigosos demais para serem domesticados. 11. Já imaginou sobreviver a uma queda de avião? Em 1972, a comissária de bordo Vesna Vulovic caiu de mais de 10 mil metros e sobreviveu. Claro, o que ajudou foi a fuselagem do avião, que ficou presa em árvores e neve, mas isso é, definitivamente, algo que você nunca quer tentar. 12. Por que demoramos tanto para criar o LED azul? A criação do LED azul foi um desafio técnico que levou décadas. Foi só nos anos 90 que um cientista japonês conseguiu superá-lo, abrindo caminho para a iluminação LED moderna que revolucionou tudo. 13. A verdadeira função das sobrancelhas. Sobrancelhas não são apenas para embelezar o rosto. Elas têm uma função crucial de proteger os olhos, desviando suor, chuva e sujeira. E, além disso, são essenciais na comunicação social e na expressão de emoções. 14. As formigas, elas dormem? Você sabia que as formigas têm um sono peculiar? Elas não dormem como nós. Elas fazem pequenos cochilos, enquanto a colônia toda continua trabalhando. A rainha, então, tem direito a um sono bem mais longo. 15. O mistério do coração humano.
Você já reparou que sentimos o coração batendo mais forte no lado esquerdo? Isso acontece porque o coração é levemente inclinado para a esquerda, o que torna o ventrículo esquerdo mais robusto, necessário para bombear sangue por todo o corpo. 16. O enigma da pele enrugada em água. Você já reparou que seus dedos e pés ficam enrugados quando ficam muito tempo na água? A resposta está no mecanismo de defesa do corpo, que ajuda a melhorar a aderência em superfícies molhadas. Genial, não? 17. O maior desperdício de dinheiro da história. A ponte de Hong Kong, Zhuhai, Macau foi uma enorme falha de engenharia, custando bilhões de dólares, mas com pouquíssimo uso, tornando-se praticamente inútil. Imagine tanto dinheiro jogado fora. 18. O cérebro humano, ele cria vozes enquanto sonhamos. Quando sonhamos, parece que temos uma conversa, certo? O cérebro ativa áreas ligadas à linguagem, criando diálogos reais. Mas, na verdade, você é o ator, o roteirista e o diretor ao mesmo tempo. 19. Clonagem de dinossauros? Infelizmente, a clonagem de dinossauros não é possível, pelo menos não com a tecnologia que temos. O DNA dele se fragmentou há milhões de anos, mas quem sabe no futuro a genética das aves modernas não revele algo surpreendente. 20. Se o Sol apagasse, quanto tempo duraria a vida na Terra? Se o Sol simplesmente se apagasse, nossa vida entraria em colapso rapidamente. Em um ano, a temperatura média na Terra cairia para menos 70 graus Celsius. Então, a vida humana não resistiria por muito tempo sem a energia solar. 21. O Aeroporto Intergaláctico do Brasil. Você sabia que o Brasil tem uma lei que destina um aeroporto exclusivo para discos voadores? Isso mesmo, em Barra do Garças, no Mato Grosso, existe uma área pública destinada a possíveis pousos de naves extraterrestres, onde, teoricamente, até as leis foram preparadas para receber visitantes de outros planetas. É a única infraestrutura espacial registrada oficialmente no Brasil. 22. O universo tem um cheiro. Embora o espaço sideral seja praticamente sem cheiro, alguns astronautas relatam um aroma peculiar após caminhadas espaciais. Quando as roupas espaciais e ferramentas retornam à cabine, o cheiro descrito é de metal queimado ou até de carne grelhada. Isso acontece por causa de moléculas excitadas de estrelas e radiação cósmica, que ficam presas no traje e liberam esse aroma peculiar quando chegam à atmosfera. 23. O menor país do mundo é quase invisível. O Vaticano é o menor país do mundo em tamanho e população, com apenas 0,44 km² e cerca de 800 habitantes. Mas o país que recebe o título de menos visitado do planeta é Tuvalu, um arquipélago com apenas 26 km². Menos de 3.000 turistas visitam esse pequeno paraíso no Pacífico, e o pior é que o lugar corre o risco de ser submerso devido ao aumento do nível do mar. 24. Por que os olhos ficam lacrimejando quando cortamos cebola? O que acontece quando cortamos cebolas? O efeito lacrimejante é causado por uma substância química chamada propanotial S-óxido. Quando as células da cebola são quebradas, essa substância é liberada no ar e entra em contato com os nossos olhos, provocando uma reação de defesa do corpo, que é lacrimejar para expulsar a substância irritante. 25. O maior ser vivo do planeta é um fungo. Sabia que o maior ser vivo da Terra não é uma baleia, nem uma árvore gigante? É um fungo. O Armillaria ostoyae, também conhecido como fungo do mel, localizado em Oregon, Estados Unidos, cobre uma área de mais de 3,5 mil hectares. Ele vive sob a terra, em uma rede gigante de raízes, e é considerado o organismo mais vasto do planeta, com milhares de anos de vida. Essas curiosidades são só a ponta do iceberg. Se você gostou, não se esqueça de dar aquele like e compartilhar com os amigos. E claro, se inscreva no canal para mais histórias malucas, que vão te fazer ver o mundo de uma maneira completamente nova. Até a próxima!